Fala, senhores, tudo certo com vocês? Galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre controlador PID, sobre o proporcional, o derivativo e o integral. Vou explicar o que cada um deles faz, o que cada um deles corrige. E tudo isso aqui que a gente vai falar hoje é sobre o tema de malha fechada. O PID é o controlador mais usado atualmente em controles do tipo malha fechada. Então, se você não assistiu o último vídeo que era explicando o que é malha fechada, volta lá e assiste esse vídeo primeiro, depois você volta para cá. Hoje, então, eu vou abrir aqui o FT Manager, o aplicativo da Feotech, e vou mostrar para vocês alguns dos controles em malha fechada com controlador PID, e vou explicar para vocês o que esperar caso você altere ou o P, ou o I, ou o D. Fechou? Vamos para o vídeo de hoje, então. Galera, já vou começar o vídeo então mostrando para vocês aonde tem esses controladores PID. Quando você vem aqui no aplicativo da Feotech, malha fechada, tem aqui opções customizadas. Quando você selecionar que você é um utilizador avançado do programa, ele libera para você isso daqui. Tá vendo? Ganho proporcional, que é o ganho do controlador P, controlador proporcional, ganho integral, ganho do controlador I, e o ganho derivativo. Tem também o tempo de loop. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Só quero mostrar também que isso aqui se repete em outros lugares. Por exemplo, no controle de lenta. Controle de lenta por ponto, você tem a mesma coisa aqui, de novo. Ganho proporcional, ganho integral, ganho derivativo. Certo? Porque esse é o tipo de controle. Se você tivesse uma borboleta eletrônica, o que faz a borboleta eletrônica ir para a posição que você está pedindo também é um controlador PID. Esse carro aqui a gente estava usando um comando variável. No comando variável ele também tem um PID. Tá vendo aqui embaixo? Comando variável, ganho proporcional, integral e derivativo. Certo? Então, senhores, a base do controle moderno em malha fechada é usando um controlador PID. E eu já expliquei para vocês que essa matéria de controle dos sistemas mecânicos é uma matéria fim de curso, fim de grade do curso de engenharia mecânica. Então é uma matéria que você tem que ter feito cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo numérico, tem que saber muito cálculo para aprender isso daqui. E nessa matéria, nessa disciplina de controle, a gente aprende a calcular, fazer o cálculo do PID analítico, que é chamado. Não é isso que eu vou explicar hoje, tá? Isso é um assunto muito complexo. Eu vou tentar mastigar ao máximo e trazer isso aqui para exemplos palpáveis do dia a dia, para vocês terem uma ideia de como mexer aqui e o que esperar, beleza? Não falei para vocês se tivesse uma borboleta eletrônica também teria? Dá uma olhada aqui, borboleta eletrônica, controlador proporcional, integral e derivativo, certo? Se tivesse um atuador de lenta com PWM, ele também tem a mesma coisa. Todo tipo de controle, controle de tração é igual, tem também o PID. Então é isso, essa é a base do controle moderno, por isso que é muito importante vocês entenderem o controlador PID. Então vamos lá, vamos começar. Já disse no último vídeo que a base de qualquer controle em malha fechada é você ter um alvo, certo? Então eu quero falar para vocês do controlador aqui da temperatura do chuveiro, que é uma coisa mais do dia a dia, vai ser mais fácil de vocês entenderem. Mas imagina que eu fui lá e coloquei, eu acho que vou até levar a câmera ali para mostrar para vocês como é que funciona. Vamos lá. Aí, senhores, para quem nunca viu, é esse tipo de aquecedor aqui que eu tô falando, a gente coloca aqui a temperatura que eu quero que chegue para mim, para tomar banho. Ele tem uma entrada de água fria e tem uma entrada de gás, ele controla com uma chama aí dentro. E aqui está o alvo que eu estou falando para vocês. Senhores, então, no caso do controlador de temperatura da água, o que eu seto de alvo, que é muito importante no controle de malha fechada, é o alvo de temperatura. Se eu estiver falando de um controle de lenta, o alvo é o RPM. Eu quero que o RPM fique em 900 RPM. Se eu estiver falando de um controle de boost, o meu alvo é 1,5 kg de pressão de turbo. Eu quero que fique nisso. entendeu? Então sempre você vai ter um alvo.
E, de novo, por que eu estou falando do alvo? Mesma coisa que eu falei no último vídeo, porque é com base no alvo que você vai tomar ideia do erro. E é para o erro que esses 3 controladores olham. Então aqui eu vou desenhar um exemplo. Vem comigo. Senhores, o que eu estou desenhando aqui são 2 eixos. Ó. É o eixo de temperatura na vertical e o tempo na horizontal, certo? Então, ao longo do tempo, o que meu controlador vai fazer? Ele vai controlar para que a temperatura fique em 42 graus aqui que eu coloquei, que isso é o meu alvo, certo? Agora, se eu tiver em 44 graus, que é o que eu quero representar para vocês aqui, ó, eu tenho um erro, certo? Então dá uma olhada, fiz uma reta aqui em 44 graus. O erro é 2 graus, obviamente. Só que o que eu quero dizer, que essa é a diferença do P para o I para o D, é que eu posso errar 2 graus de maneiras diferentes. Vamos lá que eu vou explicar. Certo? Vocês estão vendo aqui que eu estou errando 2 graus. Agora, imagina outra situação aqui, tá? Vou dividir aqui o nosso gráfico em outra situação. O que eu desenhei agora é o seguinte. No primeiro caso, a temperatura estava em 44 graus, 2 graus de erro, e se manteve em 44 graus. Eu estou errando 2 graus. Agora que no segundo caso, a temperatura está subindo, mas no instante que eu olhei, que é o instante que está a bolinha maior aqui, eu estou com 2 graus de temperatura de erro. O erro é o mesmo, era 2 antes e é 2 agora. Mas vocês percebem a diferença? Um era um erro aqui, o outro erro está subindo. Nesse instante presente que eu estou errando 2 graus. No próximo segundo, aqui do minha escala de tempo, eu vou estar errando mais, se ele continuar com a tendência que veio, subindo. No próximo caso, eu também estou errando 2 graus, só que está descendo, certo? Então, está descendo, o erro está 2 graus, mas é muito diferente do outro caso que está parado. E aqui por último eu fiz uma curva parabólica, que está subindo, está com 2 graus, mas ela está mirando a lua ali, vai errar muito no próximo instante. E é justamente por você conseguir errar 2 graus de temperatura, no caso do chuveiro, que é o que a gente está falando, de formas diferentes, para isso que você tem aqueles 3 controladores. O proporcional, ele vai ver um desses tipos de erro. O derivativo vai ver o outro. E o integral, o outro. Agora eu vou explicar para vocês, cada um, qual tipo de erro que eles olham, agora que vocês já viram essas diferentes possibilidades, né? Senhores, então voltando ao caso do chuveiro, eu quero que vocês imaginem o seguinte. O meu alvo é 42 graus, já mostrei para vocês. Agora eu quero que vocês imaginem que a água que passa no sistema, ela é variável. Ela depende de quantos chuveiros, registros eu abrir. E o que eu controlo, nesse caso, não é a água. O que o controlador controla é a chama do gás que está ali embaixo. É sobre isso que ele tem controle, certo? Então não adianta eu ter um P&D perfeito se a chama já atingiu o máximo, lá o máximo de fogo que eu posso ter eu já coloquei e está chegando em 39 graus só, não está atingindo os 42. O que o meu controlador vai conseguir controlar? Nada, ele já bateu no limite. Esse é o limite físico do meu sistema. E outra coisa é, se eu tá um dia super quente que a água está chegando no encanamento a 45 graus, como que ele vai deixar essa água sair a 42? Não vai. Mesmo com a chama desligada, a água já vai sair mais quente, também está fora dos limites de controle dele. Então, eu quero que vocês imaginem que o meu controlador, qual é a capacidade dele? Fazer uma chama pequena, uma chama maiorzinha, uma chama média e uma chama grande. Vamos supor 10 níveis de chama, tá? Que é o que eu vou desenhar para vocês, é isso que ele controla. Então tá aqui, senhores, as opções que eu tenho para o meu controlador. Ele pode estar com a chama desligada, a chama 1, 2, 3, até a chama 9, que é o maior poder calorífico que ele tem. E isso aqui, como que eu vou decidir qual chama que eu vou usar? Pelos controladores P&D. Da mesma forma que se eu tiver num controle de lenta, como que eu vou decidir quanto de ponto eu vou usar? Da mesma forma que se eu tiver num controle de borboleta,
qual a carga elétrica que eu tenho que dar no motor da borboleta para ele abrir ou fechar. Você tem algumas opções, certo? No caso aqui do meu chuveiro, são essas aqui as opções. Aí, agora, eu vou... Sabe aqueles valores do ganho proporcional, ganho derivativo, ganho integral? É o que você está atribuindo de capacidade para cada um dos controladores, certo? Senhores, lembrando que isso daqui é uma simplificação muito grande que eu estou fazendo para que as pessoas entendam, tá? Agora eu vou explicar para vocês, senhores, o primeiro controlador, que na minha visão, na maior parte dos controles, ele é o mais importante, que é o controlador proporcional. Lembrando que quando você tem os 3 controladores e você mexe em um, o que importa, na verdade, é a relação entre os 3. Se você mexe no valor de um dos controladores, você está mexendo na relação entre os 3 e você está alterando o controle todo. Então, mesmo que o único número que você mexa ali seja o número do controlador proporcional, você está alterando o controle integral e o controle derivativo também. Primeiro, senhores, eu vou explicar aqui o que o controlador proporcional faz. Ele faz o seguinte, ele olha para o erro instantâneo, certo? É isso que ele faz. Então, ele não se importa se a curva está subindo, se a curva está descendo ou por quanto tempo já está errando, ele não se importa com isso, ele se importa com o erro instantâneo. Então, o que ele vai tomar de atitude na chama aqui é com base no erro instantâneo. Então, se o meu erro instantâneo é 42, ele vai tomar uma atitude de diminuir, 2 graus acima, mais 2 é o meu erro, a atitude que ele vai tomar é diminuir a chama. Agora vamos para o controlador I. O controlador I, senhores, ele olha para um erro acumulado, né? Quem já fez cálculo ou estudou engenharia sabe que a integral, na verdade, ela é a área abaixo da curva que você está olhando. Então, às vezes você tem um erro pequeno, mas ao longo do tempo, esse erro pequeno, ele vai gerando uma área de erro, por assim dizer, e esse erro pequeno ele só vai conseguir ser corrigido legal pelo controlador integral. O controlador derivativo não vai ver ele tão bem e nem o controlador proporcional. Então, esses erros pequenos assim, mais sutis, são os que são tirados ali, né? São corrigidos pelo controlador integral. Então, senhores, nos casos que eu já tinha desenhado, fica como se fosse isso, ele olha para essa área entre o alvo e o erro, e com base nisso ele faz o controle dele. Então, ele é mais eficaz quando você tem um erro pequeno, por exemplo, 42,5. Se eu estiver saindo com 42,5, para o meu controlador proporcional é meio grau. Meio grau vai desencadear uma atitude pequena do meu controlador proporcional. Mas no controlador integral, ao longo do tempo, esse meio grau, ele vai criando uma área e conforme essa área existe, você consegue corrigir para 42 exatos, né? Então, o controlador integral é o que torna o controle fino, exato, que bate exatamente em cima, fica pregado naquele alvo que você quer. Isso daí vem do controle integral. E por último, senhores, o controlador derivativo, que é um controle que, como o próprio nome diz, ele olha para a derivada do erro. E para vocês que não fizeram um cálculo, entenderem mais ou menos o que é a derivada é justamente essa angulação da curva, certo? Então, quanto maior a angulação da curva, maior a derivada. Ou quanto menor, mais baixo, sim, também menor a derivada. A derivada representa o ângulo
né, com que o erro está acontecendo. E esse controlador derivativo é muito importante em muitos controles, porque é ele que já prevê um erro futuro, por se assim dizer, né? Então, imagina que você está com um controle de lenta, por exemplo, e o seu controle está a 900 RPM e você soltou a embreagem de uma vez sem querer. O que vai acontecer? Está 900 RPM, mas o RPM vai descer de uma maneira muito brusca, certo? Então, ele vai descer de 900 para 870 de uma maneira muito brusca, de uma vez. Se você não tomar uma atitude, se o seu controlador não tomar uma atitude já, instantâneo, só por ver como isso vai estar errado daqui a alguns segundos, o seu motor vai morrer, certo? Então, esse controlador derivativo é como se ele antecipasse um erro futuro. Nos casos que eu tinha desenhado para vocês aqui antes, é aquela situação. Eu vim subindo muito forte, né? O meu alvo é 42, eu subi para 44 com muita velocidade. Agora meu erro é 42. Se eu não fizer nada, nos próximos instantes, vixe, a temperatura vai disparar para 46, 47, 48, entendeu? Então, esse controlador ele já age prevendo um erro futuro, por assim dizer. Certo, senhores, deu para ter uma ideia. Agora eu vou voltar aqui para os controles da Feutech e vou comentar sobre os valores que tem aqui, certo? Então, dá uma olhada aqui, por exemplo, na malha fechada, que eu não mexi muito, se não me engano. Eu acho que devo ter mexido alguma coisa, mas eu acho que é mais ou menos assim que vem configurada a malha fechada da Feutech. E se o cálculo acontecer de uma forma diferente, o que eu quero dizer é o seguinte, não adianta você pegar esses ganhos aqui da Feutech e colocar numa Pandu, que vai ser diferente, porque o cálculo, a função, os tamanhos das variáveis são diferentes, certo? Então, esses controladores aqui têm esses valores definidos para a Feutech. Mesmo que é o mesmo controle de lambda em malha fechada, em outra ECU pode ter dimensões diferentes esses valores aqui. E aí, senhores, vocês reparam aqui que o controlador mais expressivo na malha fechada por sonda é o controlador integral, que é justamente aquele que você errou, fica um tempo errando, aí começa a criar uma área, aí ele traz para o alvo certo. E no controle de sonda é isso que você quer, e não tem nenhum ganho derivativo. Teve alguns carros que eu já coloquei aqui 0,1 de ganho derivativo, dependendo da posição da sonda, e foi legal. Teve outros carros que eu coloquei 0,1 no derivativo e acabou com o controle malha fechada, acabou com tudo. Principalmente pelo quê? Porque o alvo de lambda varia, dependendo da condição que você está, de RPM, de carga, e o controlador derivativo ele olha para essa variação, ele vê que está variando, entendeu? Não importa se você está no alvo exato, mas está variando, o controlador derivativo já vai agir, entendeu? Então, às vezes você quer 1 de sonda e você está com 1, só que você está subindo assim com 1, você veio de 0,88 para 1, e esse controlador, por exemplo, ele já ia fazer alguma coisa só de ver que você está indo em alguma direção, entendeu? Mesmo que você esteja no alvo correto. Por isso que 99% dos casos aí, o ganho derivativo de lambda fica desligado, né? E assim é o melhor jeito. Então aqui, para a malha fechada de combustível, não é nem um controlador PID que a gente chama, é só um controlador PI, né? O D não existe nesse caso. Agora vamos dar uma olhada no controle de lenta por ponto aqui para vocês verem também. Ó, lenta por ponto, você já vê que as razões entre os ganhos aqui é totalmente diferente. O mais expressivo é o derivativo. Por último vem o proporcional e no meio deles o integral, né? Por quê? Porque é justamente aquilo que eu falei para vocês. Imagina que sua lenta é 850 RPM. Se está em 850 RPM, mas ela começa a mirar para baixo de uma vez, a hora do seu controle reagir é agora. Não adianta ele esperar cair para 600 RPM para querer recuperar. Aí já foi, o motor já morreu. Então, num controle por ponto, em marcha lenta, essa direção com que a sua variável está se movendo é de extrema importância.
E olha quão diferente são essas calibrações aqui. Ó, do VVT também, agora é ao contrário de todos que a gente já viu, né? Do VVT, o controlador mais importante aqui é o proporcional, depois o integral e bem pouquinho do derivativo. Porque nesse tipo de controle do VVT, mais uma vez, o alvo fica variando junto, né? Então é normal que ele tenha uma variação. Então o ganho derivativo, se ele existe, ele tem que ser bem pequenininho, igual a gente está vendo aqui. Fechou, senhores? Espero que vocês tenham entendido aí um pouco sobre o PID, um pouco sobre mexer nisso daqui. Às vezes você pode achar que o seu controle por sonda está muito lento, sua sonda às vezes fica muito longe, está demorando para acontecer. Então, pelo que eu expliquei aqui, vocês podem agora mexer nesse PID, já esperando um tipo de consequência aí, pela sua mexida ali no PID. Certo, senhores? Então, o vídeo de hoje é isso. Lembrando que teve um outro vídeo antes de malha fechada, que vocês espero que já tenham assistido nesse momento do vídeo. Não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Se você gostou desse vídeo aqui, tem uma playlist inteira sobre calibração de motores. Provavelmente vai ter outros vídeos nessa playlist que você vai gostar também. Fechou? Até a próxima. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Até mais.